Fala galerinha, tudo bem? Bom dia, né? Aqui nessa terça-feira, feriadão de Tiradentes, né? A gente vai iniciar aí mais uma aula aí do nosso curso de refrigeração e ar-condicionado. Ok, uma aula de apoio aqui com alguns slides, né? Para facilitar lá o entendimento da nossa aula. Vou deixar essa aula de apoio também. Agradecer aí a presença de vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo agora. Espero poder passar aí um pouco aí do nosso conhecimento também para auxiliar na carreira de vocês aí. Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula número 4, né? A gente vem falando desde o início lá, batendo bem na tecla do ciclo de refrigeração, né? A unidade selada ali do equipamento. E hoje vamos passar por um ponto muito importante no nosso ciclo de refrigeração, que é o vácuo, né? Procedimento de vácuo. Vamos falar um pouquinho da importância do procedimento do vácuo, o que causa a falta ou a ineficiência, né, num procedimento de vácuo, como fazer esse vácuo, quanto tempo deve-se fazer um vácuo no sistema, né, o que o vácuo realmente representa no sistema, né, o que ele retira de dentro do sistema, o que ele limpa, não limpa. Vamos falar um pouco desses pontos aí, ok? Então, galera, esse carinha aí é bem conhecido da gente já, né? Desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro momento, na verdade, de aula, eu fiz questão de frisar bem que vocês colocassem na cabeça, guardassem lá do lado da tabuadinha do 7, né? O ciclo básico de refrigeração, né? Só para não fugir da regra, né? Olha lá, né? Compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador e retorna para o compressor. Quem retorna para o compressor? Quem faz essa volta? O fluido refrigerante, né, pessoal? A gente já falou bastante sobre isso, vocês estão craque já nessa matéria. Fluido refrigerante no compressor sempre em estado de vapor, né? Tanto quando ele retorna do evaporador, que a gente chama de sucção, na sucção ele retorna no estado de vapor, a baixa pressão e baixa temperatura, e sai do compressor na descarga, né? Descarga do compressor, ele sai em vapor também, só que a alta pressão e alta temperatura, né? E aí ele circula aí no sistema a fim de trocar de estado, né? Hora de vapor em alta pressão para líquido em alta pressão, hora para vapor em baixa pressão para líquido em baixa pressão. Esse é o ciclo, né? Agora, quando a gente fala desse ciclo do fluido refrigerante, eu acredito que vocês estão com essa compreensão que o fluido está circulando lá dentro de uma tubulação no sistema, né? Fazendo essa volta aí. Agora, o que tem dentro dessa tubulação junto com esse fluido? Isso é muito importante. Por quê? Principalmente agora, fazendo uma analogia aí com esse momento que a gente está vivendo aí, dessa pandemia aí de reclusão, né? Esse isolamento social que a gente está vivendo, nós podemos dizer que o fluido refrigerante ele é o garoto propaganda perfeito aí da reclusão, né? Do isolamento social. Porque esse cara ele é totalmente antissocial. Ele não gosta de nada e de ninguém. Ele é o solitário, é o cavaleiro solitário. Então, dentro da tubulação, fazendo aí esse caminho aí, toda essa jornada que ele faz sempre sozinho. Ou melhor, ele deve fazer sempre sozinho. Infelizmente não é o que acontece, não é sempre que ele está sozinho dentro do sistema. E a gente vai ver isso aí. Mas o importante é vocês terem em mente que dentro do sistema de refrigeração ou da unidade selada, quando nós falamos em unidade selada, vocês vão ouvir muito essa expressão, nós estamos falando justamente isso, dentro da tubulação ali. Por que unidade selada? Porque é um circuito fechado, né? Tá lacrado lá, uma tubulação envolvendo tudo, evaporador, condensador, dispositivo de expansão, compressor, saída de compressor, tá tudo lacrado. E ali dentro só pode estar circulando o fluido refrigerante, né? E o óleo, obviamente, tem óleo também, o óleo do compressor, né? Que é um óleo específico para cada fluido refrigerante, cada sistema tem um óleo específico que se dá bem, vamos dizer assim, com o fluido refrigerante, né? Mas ali dentro só está circulando esses caras, o fluido refrigerante ali e o óleo que lubrifica o compressor. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum de você imaginar que quando você está instalando um split, por exemplo, que você faz as tubulações, quando você faz a tubulação que conecta lá a evaporadora na condensadora,
Essa tubulação estava aberta, então obviamente entrou ar dentro dela, né? O ar atmosférico mesmo, aqui o ar que a gente está falando, a gente está respirando, tem ar aqui. Nesse ar tem o quê? Tem inúmeros gases, né? Oxigênio, hidrogênio, molécula de vapor d'água, aí tem CO2, tem tudo. Então todo esse ar ele entra dentro da tubulação, normalmente, né? Vai estar entrando. Então quando você fecha o circuito, você lacra, você sela, né? Você faz ali a sua unidade selada, dentro daquele sistema tá todos esses gases que a gente chama de incondensáveis, né? Os incondensáveis. E aí quando você libera o fluido refrigerante da máquina ou dá a carga de gás da máquina, no sistema vai estar rodando quem? Quem vai estar percorrendo ali? O fluido refrigerante, mais todos esses gases, oxigênio, nitrogênio, CO2, sei lá o que mais tem aí, mas tudo esses caras vai estar rodando ali dentro. E isso é muito ruim para o nosso sistema. Por quê? Porque esses gases incondensáveis, eles não têm a mesma propriedade do fluido, ele não faz a troca de calor. Quando ele passar lá pela condensadora, ele não vai rejeitar o calor dele para mudar de estado. Não, e quando ele passar na evaporadora, é a mesma coisa, ele não vai absorver calor. Então você vai ter uma perda de carga com esses fluidos incondensáveis aí dentro do sistema aí. Então você aumenta aí a temperatura do compressor, porque uma das funções do fluido, como a gente já disse, é o que? Resfriar o compressor também, né? O compressor é um motor lacrado para ser resfriado. Quando esse ar passa ali, esses incondensáveis, ele não vai fazer essa função. Então você vai sobreaquecer o compressor, você vai aumentar o consumo do seu equipamento, que quando estiver circulando esses incondensados, você não vai estar fazendo o trabalho que era para ele estar fazendo, então ele vai demorar mais tempo para fazer esse trabalho. Além do que, o mais perigoso de tudo isso. A gente já falou em outras aulas que a refrigeração ela tem dois inimigos, né? O mecânico e a umidade, né? O mecânico ela vai deixar de ser inimigo dela agora, né? Você se especializando passa a ser o amigo. E aí sobra quem? A água, né? A umidade, né, pessoal? A umidade é um grande problema em sistema de refrigeração. E no ar que nós estamos aqui tem umidade, tem moléculas de água, né? Vapor d'água, que é a umidade relativa. Não é verdade isso? Tanto é verdade que quando você coloca lá, imagina lá hoje, ó, esse solzão que tá agora aqui, eu tô fazendo esse vídeo agora de manhã, essa terça-feira de feriado, um solzinho batendo gostoso ali, daqui a pouco eu vou tirar uma latinha de coca que eu tenho ali na geladeira, né? Sabe, né? Aquela latinha de coca, né, pessoal? E vou colocar em cima da mesa. O que que vai acontecer? Em alguns minutos, alguns segundos ali, rapidamente, a minha latinha vai ficar toda molhada. Poxa, mas eu tirei da geladeira ela seca. Eu coloquei em cima da mesa e ela ficou toda com gotículas de água ali, toda molhada, né? Essa água veio da onde? Saiu de dentro da latinha para fora? Não. Essa água foi do ar, a atmosfera que está fora, em contato com a superfície fria, começou a condensar e criou essas gotículas de água, não é verdade? Então isso prova que existe umidade no nosso ar. E essa umidade ela vai entrar junto com esse ar dentro do sistema nosso, o sistema da unidade selada, né? E essa água vai trazer muito problema para nós. Nós vamos ver aí adiante. E a função então do vácuo é nos ajudar a nos proteger desses caras, umidade relativa, a umidade que entrar no sistema e propriamente os gases incondensáveis também, ok? Então, pessoal, um procedimento de vácuo ou desidratação, também chamado, né, algumas literaturas que vocês vão ver, alguns artigos, vai falar como desidratação. Por quê? Por que desidratação? Porque desidratação é o processo de retirar a umidade, né? Quando a gente está desidratado, o que acontece? A gente está com... fizemos um esforço físico, corremos, jogamos uma partidaça de futebol, né, mano? Colocamos lá a camisa do Coringão, fomos para campo lá, bater aquela pelada, corremos pra caramba num sol de 40 graus, não bebemos água, bebemos nada, chegamos em casa extasiado, né, quebrado ali, todo desidratado, né, porque não tem o nível de líquido no corpo diminuiu, a gente evaporou, né, então a gente está desidratado. A desidratação também é um termo utilizado para o procedimento de vácuo no sistema de refrigeração aí, né, na representação gráfica que vocês estão vendo aí, né, uma bomba de vácuo, unidade condensadora, e a bomba de vácuo está conectada lá, né? Nós vamos falar em detalhes depois como se coloca esse sistema, mas esse é um procedimento de vácuo padrão aí, né?
as ferramentas, vamos falar para frente do vídeo, aí vocês vão ver, eu vou falar com calma aí sobre as ferramentas também. Então aí, pessoal, para se fazer um vácuo num sistema, você precisa ter no mínimo esse ferramental aí, né? Uma bomba de vácuo, uma boa bomba de vácuo. Ah, mas qual é o tamanho da bomba de vácuo que eu preciso ter? Isso varia do tamanho do circuito do sistema que você vai fazer vácuo, né? Quem trabalha com sistemas pequenos não precisa ter uma bomba de vácuo muito grande, né? Isso até atrapalha, pessoal, tá? Às vezes o pessoal acha, pô, vou comprar uma bomba de 12 CFMs para mim trabalhar, uma bomba grande aí, boa, mas você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com refrigeração doméstica, com refrigerador. Isso pode te gerar até um problema, pessoal. O vácuo feito muito rápido, a desidratação, quando o sistema começa a baixar a pressão, a bomba começa a baixar a pressão dentro da unidade selada, se ela baixar muito rápido, aquela molécula de água que está ali, de vez de ela puxar, sair, nós já vamos falar como que ela faz isso, essa molécula de água vai pedrificar, vai congelar, vai entrar no estado sólido e congelar, e aí a bomba não consegue puxar ela. E você vai fazer um vácuo e vai continuar aquela pedra de vácuo ali. Então você não pode fazer um vácuo também muito rápido, com uma bomba muito forte, que vai te gerar problemas, né? E aí para isso você vai ter que ficar fazendo algumas quebras de nitrogênio, tem alguns processos que a gente vai estar falando, mas não é muito bom você colocar também uma bomba muito forte para um sistema pequeno. Assim como uma bomba pequena não vai atingir o vácuo num sistema muito grande. Você pegar tem bombas de vácuo aí de 1,5 CFM. Você colocar uma bomba dessa para fazer vácuo em um sistema maior, em um selfie aí de 5, 10 TR ali, já com a linha relativamente, você não vai conseguir atingir a quantidade certa de vácuo que a gente precisa atingir, né? Então a bomba ela é dimensionada mais ou menos de acordo com o tamanho dos sistemas que você vai estar utilizando. Em média, para quem trabalha aí com refrigeração comercial, residencial, sistemas de ar condicionado aí, até médio porte, olha, eu vou falar para vocês até um splitão, um selfiezinho aí de 10 TRs, uma bomba de 7 CFM, ela é o suficiente, você consegue já atingir o vácuo na medida perfeita, ok? Aí você tem o vacômetro, né? O vacômetro é um instrumento extremamente importante. Infelizmente, muitas pessoas não utilizam o vacômetro, né? Ainda não tem essa filosofia aí, não aprenderam dessa forma e não utilizam o vacômetro. Mas o vacômetro é o único instrumento que mede o vácuo. Então, pessoal, não adianta você fazer um procedimento de vácuo se você não sabe o que você está fazendo. Você está com a bomba ligada lá, a bomba está funcionando, ó, vou medir aqui no relógio, aqui, ó, 30 minutos de vácuo. Deu 30 minutos, você fechou e pau no gato, né, pessoal? Acabou, vamos embora, libera o gás aí, tá certo. Você não sabe o quanto você fez de vácuo ali. Esse é um procedimento errado. Nós vamos falar a forma certa, mas já coloquem na mente de vocês que vácuo só se mede com vacômetro. O vacômetro é quem mede o vácuo. E a gente tem o conjunto manifold. Ah, Denner, mas no meu manifold tem uma escala de vácuo lá abaixo do zero. O que eu tenho abaixo do zero, né, de pressão, é pressão negativa, então é vácuo. Então ele marca lá 30 milímetros de Hg lá, que é o vácuo perfeito, não é? Não é, pessoal. O manômetro, ele é um instrumento de medição de pressão positiva e de referência para pressão negativa. Ele não mede com precisão pressão negativa, pressão de vácuo. Ele te dá uma referência. Quando você colocar ele no sistema, ele vai te dar uma referência dizendo que o sistema está em pressão negativa. Só que ele não tem precisão, ele não mede vácuo. Tanto é verdade que se você ligar lá o manifold lá na bomba de vácuo, no sistema, quando você ligar, em menos de 5 minutos ele já vai estar quase no 30 lá, entendeu? Ele já vai estar dando vácuo. E se você colocar um vacômetro ali em paralelo, você vai ver que o vácuo não saiu nem do infinito no vacômetro ainda, está lá em cima ainda, não é preciso. E se vocês têm dúvida disso na prática, eu tenho um vídeo no meu canal aí, para quem não acompanha o meu canal ainda, aí faço esse apelo aí, dá uma força aí pro instrutor também, né? Entra lá no Dicas do Denner, o canal Dicas do Denner, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre procedimentos de vácuo, vários vídeos falando como se fazer vácuo, como se usar ele na prática ali, com os equipamento ali a gente fazendo com o vacômetro, e um vídeo que eu faço esse comparativo aí no manômetro, o manômetro, quanto que ele já chegou lá na escala de
de vácuo e o vacômetro nem entrou na escala de vácuo ainda. Então é muito importante vocês terem essa base, porque muita gente, infelizmente, ainda faz vácuo utilizando referência de tempo, né, pelo manômetro, pelo manifold, né, e utilizando uma referência de tempo. E isso não é certo. A gente vai ver qual é a quantidade de vácuo que é necessário para você fazer, e o instrumento é o vacômetro. Ah, mas então eu não preciso ter o manifold? Não, claro que você precisa ter. O manifold é a ferramenta que vai te dar acesso à unidade selada, da máquina, né? As mangueiras lá que você vai estar conectando, você vai estar fazendo todo o trâmite. Então, como a gente viu naquele slide anterior, deixa eu voltar ele aqui para vocês, ó lá. A bomba de vácuo tá ligada lá no manifold, né? Aí tá ligada no vacômetro, aí do vacômetro vai pro manifold e o manifold tá ligado no serviço da máquina, né? Então, dessa forma você tá utilizando. Ele é uma ferramenta extremamente importante, mas ele não lê o vácuo. O vácuo tem que ser feita a leitura através de um vacômetro, né, pessoal? Então, esse aí é o instrumento. Aí eu tenho uma imagem aí mostrando para vocês, pessoal, do motor elétrico queimado. O que acontece com esse motor elétrico? Essa é uma das causas da falta ou da falha no processo de vácuo. Por que falta ou falha? Porque, como eu disse, você não fazer o processo de vácuo é uma coisa. Você fazer ele mal feito é outra coisa, mas que vai gerar no mesmo problema. Porque você vai continuar tendo umidade ali. Os incondensáveis saem rapidamente. O problema maior é a umidade. Por quê? E como sai essa umidade? Vamos voltar, acho que eu pulei essa parte aí. Vamos falar um pouco como que o procedimento de vácuo, o que a bomba faz. A gente estudou lá, quando a gente estudou a parte de calor latente, vocês lembram lá? A água fervendo, né? A partir de uma determinada temperatura, ela já não ganha mais calor sensível, ela só ganha energia para mudar de estado. Vocês lembram dessa aula aí, quando a gente falou desse tema aí? Se vocês não lembram da nossa aula com refrigeração, vocês vão lembrar da professora Shirley, né? Na aula de ciências, lá na quarta série, quando ela deu essa aula de calor latente, né, pessoal? O que acontece? A gente fala que a água ela começa a ferver, mudar de estado a partir de 100 graus a pressão de 1 atm, né? 1 atmosfera, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente está um pouco acima do nível do mar, a água começa a ferver numa temperatura um pouco mais baixa, não ferve a 100 graus, ferve a 98 graus mais ou menos, né? Se a gente subir para um lugar mais alto aí, vamos lá para Campos do Jordão, que é mais alta, essa água ferve a uma temperatura um pouco mais baixa ainda, né? Sei lá quanto, estou chutando o valor aqui, eu já não sei, mas vamos por a 97, 96 graus. Então, cada vez que você diminui a pressão atmosférica, a água, o ponto de evaporação da água diminui em relação à temperatura. Então, você imagina o que a bomba está fazendo aí, então, como a gente está dizendo. A bomba está lá no sistema e está succionando, ou seja, ela está baixando a pressão. Por isso que a gente está lendo pressão negativa, como nós estamos falando. Então, cada vez que ela vai baixando a pressão dentro daquele sistema, ela vai tirando a pressão do sistema, ela vai fazendo com que a umidade que esteja ali dentro comece a ferver, a mudar, aquelas moléculas de água comecem a virar vapor ali dentro, né? Na temperatura ambiente. Se eu estou com uma temperatura de 20 graus, a 20 graus, a água já começa a ferver lá dentro, né? A umidade que tem dentro do sistema já começa a ferver. Por quê? Porque eu estou com a pressão muito baixa. E aí fervendo, ela vira aquele vapor e ali tá succionando, ela consegue puxar esse vapor, né? Então, esse é o processo que a bomba faz. Ela baixa a pressão no sistema e dessa forma ela consegue arrastar aí a umidade, né? Os incondensados, aí o ar. Por isso que a gente fala que o ar sai mais rápido, é mais fácil dela puxar, porque já tá vapor ali, ela começa a sugar, ela puxa. Moléculas de umidade também vêm até com mais facilidade, né? Apesar de ser um pouco mais densa. Mas umidade em si, que acabou condensando ali dentro, caiu, entrou água ali, como que ela retira? Dessa forma, ela ferve essa água, né? Baixando ali a pressão, ela ferve essa água e acaba arrastando e puxando. Então, dessa forma, a gente garante que não tem ar, não tem umidade dentro do sistema. O problema dos incondensáveis eu já falei lá no começo do vídeo. Se você perdeu, volta lá e vê lá, que ele vai gerar problemas de alta temperatura, né? Perda de rendimento, pode gerar uma queima também do motor do compressor, como você está vendo aí, ele pode gerar queima. Por quê?
porque não refrigera o compressor, o compressor, exatamente. O compressor ele está ali quente, porque ele está fazendo trabalho, está fazendo esforço, está levando pressão do fluido, então ele está aumentando a temperatura, e quem ajuda a refrigerar ele é o fluido refrigerante quando chega nele não está numa temperatura baixa. Se quando vem entrar o fluido refrigerante, em vez de entrar o fluido, vem aquele jato de ar quente, que não é fluido, não refrigera ele, pode ajudar a queimar. Mas o grande vilão é a umidade. E por que o grande vilão é a umidade? Porque as moléculas de água, dentro do sistema de refrigeração, a gente lembra que no sistema de refrigeração a gente tem o fluido refrigerante, né? E o fluido refrigerante, ele é um composto químico, né? São alguns componentes químicos, né? Então, em sistema de refrigeração, ar-condicionado, né? Hoje está mudando, já são outros fluidos, 410, também tem reação, mas a grande maioria lá com R22, que eram fluidos compostos aí de cloro e flúor, né? Acaba fazendo ali, criando no sistema, junto com a umidade, né? Com o hidrogênio, que é o composto da água, hidrocloretos, né? E fluorclorídicos, que são ácidos, né? Ácido de cloro e ácido de flúor. Então esses ácidos, eles ficam ali circulando no sistema. E aí o que eles fazem? Vão corroendo toda a parte metálica e principalmente o verniz do motor elétrico do compressor. O motor, se vocês já viram algum motor elétrico aberto, ou pela essa foto dá para vocês verem, ó, você vê aquela parte douradinha ali de cobre, ele é um monte de fiozinho, e aquilo, ele é isolado por um verniz, né? Tem um verniz ali que isola, senão entra tudo em curto, um monte de fio encostando no outro, né, pessoal? Então, esse ácido rodando no sistema, ele vai atacar, e a parte mais frágil dentro do sistema é justamente esse verniz do motor elétrico. Então esse ácido ele está passando ali, porque esse motor está aberto ali dentro, o fluido tem contato com esse motor. E aí esse ácido está passando ali e acaba comendo, desgastando esse verniz, e aí é onde gera o curto no motor ali, os fios saem o isolamento, entra em contato e gera a queima do motor. Mas fora a queima do motor, esse ácido, ele também ele danifica as partes metálicas, né? Ele corrói a tubulação, então ele vai tirando ali limalhas ali do cobre, onde pode gerar entupimentos, né? Entupir lá filtro, entupir esse dispositivo de expansão. Ele acaba corroendo ali cabeça, tampas de válvula, então gera uma série de problemas. São problemas a curto prazo? Em sistema de ar-condicionado, nem sempre, é para médio e longo prazo, mas vai acontecer o problema, né? Então, por isso que é muito importante o procedimento de vácuo. Na verdade, é uma das partes mais importantes, né? Na área da manutenção, da instalação, um dos pontos onde nós temos que ter mais cautela, mais zelo e fazer com mais dedicação é o procedimento de vácuo, que é onde vai te garantir a longevidade do seu equipamento. E um equipamento bem feito, bem trabalhado, né? Que tem uma vida longa na sua durabilidade, dá credibilidade ao seu trabalho, mostra que você é um profissional que trabalha direitinho e que sabe trabalhar. Então é muito importante o procedimento de vácuo, e aí esses são as falhas que podem acontecer e vão acontecer se você não fizer um procedimento de vácuo adequado. Aí algumas pessoas perguntam, mas antigamente o cara não fazia vácuo, né? O cara colocava lá uma cachaçinha lá no sistema lá para baixar o ponto de congelamento da água, para não dar entupimento, nada em capilar, e ir embora, e funcionava, né? Olha, pessoal, infelizmente dava problema também. O que acontece é que demorava-se um pouco mais para dar problema. Por quê? Porque as próprias peças que eram utilizadas antigamente é diferente da de hoje, né? A gente sabe disso. Muitos motores elétricos você pega hoje, aquele fio de cobre, nem de cobre é um fio de alumínio só com um banho de cobre por volta, muito mais frágil. Por quê? Porque isso é muito mais barato para os fabricantes. E isso também, o que acontece? Acaba diminuindo a vida útil. Os metais de hoje não são os metais pesados que eram antigamente totalmente puros, né? São ligas aí mais, mais frágeis, né? Então os componentes eles são hoje mais frágeis do que os de antigamente. Então a gente tem que se adequar a essa realidade também, e por isso cada vez mais fazer o procedimento da forma em que se deve ser feito. Como eu sempre digo, eu já disse em vídeos anteriores, em aulas anteriores, eu tenho um vídeo no canal aí também, vocês aproveitam lá, dá uma olhada, que eu falo qual é a função do técnico, né?
Então eu bato sempre nessa tecla, pessoal. A função do técnico qual é? É fazer aquilo que o fabricante determina, seguir manual de fabricante, seguir as recomendações do fabricante e as normas técnicas. Então, se o fabricante pede para fazer dessa forma, vamos fazer, porque ele é o especialista da máquina dele, ele sabe como é que funciona, e se der alguma coisa de errado, lavamos nossas mãos, esse problema é dele, não é nosso, desde que nós façamos da forma que ele pediu para ser feito. E todos os fabricantes hoje determinam, né, procedimento de vácuo e te dão até um padrão de vácuo lá, uma medida para ser medida no vacômetro do vácuo que ele quer que seja feito. Então a gente tem que acompanhar essa regra deles, né? Então, pessoal, novamente aí colocando a nossa ilustração aí do procedimento de vácuo, agora eu vou falar com mais calma lá como você vai fazer o vácuo no sistema, né? Então você tem o seu conjunto manifold, você vai plugar lá numa válvula de serviço do equipamento. Ah, Adriano, mas eu plugo aonde? Na sucção, na descarga, na linha de líquida. O ideal, pessoal, quanto mais você conseguir se conectar ao equipamento, melhor você vai estar puxando, sugando de todos os lados, né? Inclusive, mais para frente a gente vai falar, mas o processo ideal de vácuo não seria nem utilizando um manifold, né? Seria utilizando tubos de cobre, né? Uma flauta de cobre, onde você conecta ali, que você não tem perda nas mangueiras. Mangueiras dão fuga, muitas mangueiras, né? Existe no mercado mangueiras especiais, específicas para vácuo, são mais preparadas, né? Mas eu particularmente ainda prefiro o tubo de cobre, fazer com o tubo de cobre direto no vacômetro e na bomba. Mas o ideal é você conectar onde dá para conectar. Nos splits em comum, pequeno, de pequenas capacidades, você só tem uma válvula de serviço na sucção. Então você vai conectar lá na sucção, né, o manifold de baixa pressão, o azulzinho. Ah, mas o meu tá quebrado, só tem o de alta, tem problema? Não tem problema nenhum. Galera, isso é só uma referência, o de baixo e o de alta, mas os dois marcam da mesma forma, tanto para pressão negativa como para pressão positiva. Vocês podem estar utilizando. Nós vamos ter uma aula de manifold, a gente fala direitinho sobre isso, mas aqui você vai conectar lá na linha de serviço. A mangueira de serviço, que é a do meio, né? Sempre a do meio do manifold, a mangueira de serviço, você vai conectar no seu vacuômetro. E do vacômetro você vai até a bomba de vácuo, né? E aí você vai ligar a bomba de vácuo, abrir esses registros e esperar meia hora. Depois de meia hora você fecha, quebra o vácuo. Correto? Claro que não, né, galera? Acabamos de falar sobre isso. Você vai esperar o tempo que for necessário para você atingir uma quantidade de vácuo no vacômetro. O vacômetro marca as escalas que os fabricantes pedem em microns de Hg. Então, o ideal é a gente trabalhar com vácuo abaixo de 500 microns. Né? É provado que abaixo de 500 microns nós não temos umidade suficiente no sistema para nos gerar esses problemas, né? Os fabricantes nos garantem isso, principalmente de ar-condicionado aí, abaixo de 500 micros. Mas no manual dos fabricantes, novamente, falando para vocês de manual de fabricante, né, pessoal? No manual, indica ali o tanto que aquele equipamento quer. Então, você pegou lá um freezer expositor novo para fazer lá e você não sabe qual que é, como é que é, você vai consultar o manual. No manual o fabricante ele vai estar te dizendo que para aquele equipamento ele quer um vácuo a menos de 300 microns. Então você vai esperar a bomba atingir abaixo de 300 microns para estar quebrando o vácuo. Então no ar-condicionado abaixo de 500 microns já é um vácuo ideal, né? Mas como que eu meço esse 500 microns, né? Eu espero lá um tempinho, papapá, quando eu olho lá, a bomba está funcionando, eu olho lá no vacômetro, ele marcou 499 microns, eu posso fechar os registros e liberar o gás da máquina? Não, pessoal. O vácuo, a gente chama de 500, abaixo de 500 microns, o vácuo estabilizado. O que significa vácuo estabilizado? Significa que você tem que ter no sistema já instável abaixo de 500 micros com a bomba desligada. Porque não é verdade? Se eu tocar minha bomba ligada, ela está roubando também, porque ela está puxando também, passando ali pelo vacômetro, né? Então eu estou roubando, eu também estou puxando ela. Então eu tenho que garantir que no meu sistema esteja abaixo de 500 micros, mas com a bomba desligada. Então eu vou fechar lá o meu manual, vou fechar a minha bomba de vácuo, né? E aí eu vou esperar para ver se eu vou atingir
esses 500, se vai ficar ali mantido ali em 490 mil, ou se vai subir. Se subir, eu tenho que esperar mais um tempo. É lógico que nessa representação gráfica que vocês estão vendo aí, da forma que está conectado aí, é difícil você medir um vácuo estabilizado, porque a bomba de vácuo, vocês veem lá uma linha amarela, ela está ligada diretamente no vacômetro. Se eu desligar a bomba vai retornar, ela não veda totalmente. Então ali na entrada da bomba, eu deveria ter uma válvula, né? Uma válvula GBC, qualquer registro que eu fechasse, para me poder lacrar, né? Aquela linha ali do vacômetro na bomba, para aí poder medir se chegou no vácuo certo, ok, tá abaixo de 500 mil, que agora eu tô com o vácuo legal, vou liberar meu fluido, né, pessoal? Então, esse é o procedimento de vácuo correto que vai te garantir. Ah, Daniel, mas isso demora muito tempo? Depende, galera. Não, necessariamente não. Às vezes você está acostumado a, vou fazer 1 hora de vácuo aí pro meu split. Um split pequeno, dependendo da situação, split de 9, 12 mil, uma linha aí de 3 metros, tubulação nova ali, certinho, que você não jogou água dentro dela, não usou ela como mangueira, né? Às vezes em 20 minutos você já consegue atingir esse vácuo com a bomba boa, o óleo trocado direitinho, você já atinge ele. Às vezes você perdia lá 1 hora e meia, 2 horas de vácuo, achando que estava fazendo vácuo e não estava fazendo nada, porque às vezes um micro vazamento que você deixou, nem no sistema eu estou dizendo, na mangueira, não deixa você fazer o vácuo. E o vacômetro é muito legal por causa disso, porque às vezes você conecta as mangueiras e você consegue saber que não está puxando. Você deixa ali 10 minutos ele funcionando e ele não entra em vácuo. Então você sabe que tem coisa errada. Às vezes é uma mangueira mal apertada, o o-ring do manifold que está ruim, então você tem que trocar. E aí você percebe que às vezes você ia fazer 2 horas de vácuo e não ia fazer vácuo nenhum por causa de um micro vazamento de uma mangueira que você não ia ver. E o vacômetro já te detecta isso e faz com que você trabalhe direito. Então é muito importante a utilização do vacômetro. Bato nessa tecla. Não é uma ferramenta barata, não. Às vezes um vacômetro hoje é mais caro do que uma bomba de vácuo, mas é um investimento que precisa ser feito para você estar utilizando, fazendo um trabalho de qualidade para o seu cliente, um trabalho que vai durar e para você crescer como profissional, né? E até para você trabalhar em grandes empresas aí, você vai fazer testes em grandes empresas. Ele é uma das perguntas que caem em provas para você entrar, é sobre isso daí, sobre o vácuo, como você vai fazer um procedimento de vácuo, você tem que descrever, você tem que colocar lá que você usa o vacômetro, a quantidade de vácuo que você faz, tudo certinho, né, pessoal? Então, galera, a aula que eu queria deixar hoje aí, essa dica aí que eu queria deixar hoje para vocês, era sobre o procedimento de vácuo, né, a importância do procedimento de vácuo. Então, nós estamos dando andamento aí, né, devagarzinho no nosso curso aí, falamos do sistema de unidade selada, lá no vácuo, olha lá o sistema, né, frigorífico lá, unidade selada, evaporador, condensador, tudo direitinho, procedimento de vácuo, muito importante, porque esse é o passo a passo. Quando a gente fecha o sistema, né, independente para que é uma instalação, a instalação já veio tudo certinho, eu puxei as tubulações, conectei, a tubulação estava aberta, preciso fazer vácuo. É uma manutenção, vou trocar um compressor, troquei o compressor, a partir do momento que eu retirei as tubulações ali, eu abri o sistema, eu vou colocar de novo, preciso fazer vácuo, né? Então o vácuo ele é extremamente importante para esse procedimento, para a área da refrigeração, ar condicionado. A umidade ela é terrível para nós, causa vários problemas que a gente já falou. Então, essa aula eu dediquei especificamente para falar de vácuo, né? Na próxima aula aí, provavelmente a gente vai estar falando de limpeza do sistema, né? Que seria um processo até antes, na verdade, né? Primeiro a gente faz a limpeza do sistema, procedimento de limpeza, pressurização, teste de estanqueidade, depois a gente entra no processo de vácuo. Mas como processo de vácuo, pelo tamanho da importância dele, a complexibilidade, eu já resolvi fazer antes para vocês começarem a ter essa visão, pesquisarem também, ver aí, assista os vídeos do nosso canal, tem outros vídeos aí no YouTube que falam sobre o processo de vácuo. Na próxima aula nós vamos falar sobre a limpeza do sistema, como que funciona, e depois a gente engloba o vácuo novamente para vocês irem frisando, tá ok? Obrigado, galera, mais uma vez, muito legal a participação de vocês, conto com a participação de vocês, a colaboração de vocês, para que a gente possa estar desenvolvendo aí nossas aulas aí, começando a falar a mesma língua aí, a fim de melhorar cada dia mais como profissionais. Valeu, galera. Obrigado, hein?